Nuvem de gafanhotos chega à Argentina e se aproxima do Brasil. Produtores e técnicos do governo monitoram a presença de insetos que juntos podem consumir em um dia a quantidade de pastos equivalente a 2.000 vacas ou 350 mil pessoas. A matéria é de 23 de 6 de 2020. Produtores rurais e funcionários do governo da Argentina estão monitorando a entrada de uma nuvem de gafanhoto no país. Os insetos vieram do Paraguai e por lá destruíram lavouras de milho, nessas imagens que você consegue ver aí. Agora, a praga avança na parte do território argentino que faz fronteira com o Brasil e com o Uruguai. Com o aquecimento global, especialistas acreditam que vai se espalhar uma praga bíblica. Segundo projeção do país vizinho, os insetos podem chegar ao oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, oferecendo risco às lavouras desses estados. O engenheiro agrônomo da EMAT da Uruguaiana RS, Daniel da Costa Soares, disse que a situação é nova tanto para os produtores quanto para os profissionais da área. Ainda não temos muita certeza do que vai acontecer, se eles vão entrar aqui ou não, mas já estamos conversando com os produtores sobre o assunto. A orientação de EMAT é que os produtores façam um monitoramento constante das lavouras. De acordo com o governo argentino, a nuvem chegou ao país no fim da semana passada. As principais regiões atingidas na Argentina são as províncias de Santa Fé, Formosa e Chaco, onde existe produção de cana-de-açúcar e mandioca, e a condição climática é favorável. Aqui está a tuitada dele. Em aproximadamente 1 km², pode ter até 40 milhões de insetos, que consomem em um dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350 mil pessoas comem, disse o engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina às agências Reuters. Aqui você vê uma tuitada de Senasa Argentina. O governo argentino afirma que os insetos podem passar por vilas, mas não causam danos diretos aos seres humanos, apenas causam risco às plantações e pastagens. No Brasil já houve surtos de gafanhotos em regiões mais quentes e úmidas do país, como o Pará, em 2017. Os insetos passaram por diversos municípios do estado, atacando as lavouras de mandioca, trazendo prejuízos econômicos, além de riscos ao meio ambiente e à saúde da população, com o uso indiscriminado de inseticidas e outros defensivos. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o tema pesado aí, essa dica foi nos enviada por Pablo FZ, como você pode ver nessa imagem. Deve ser Pablo da FISA, né? FZ deve ser física e por sinal é uma grande moto, parabéns para ele. E seguinte família, o que a mídia não falou aí, não é? Que acontecer todas essas coisas, como você ouviu na própria matéria que pertence ao G1, acontece sempre. Não é a primeira vez que uma nuvem de gafanhotos passa por algum país. A gente inclusive mostrou que essa nuvem de gafanhoto tem andado por outros países bem distantes do Brasil inclusive. Procure nos nossos vídeos aí, não é nem muito antigo, são vídeos recentes. E a gente mostrou isso aí. E nesse mesmo vídeo nós falamos que o que as pessoas não estão percebendo é que todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Desde o final do último ano de 2019, que a Terra vem dando sinais, cada vez mais sinais, e as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Posso relembrar algumas de cabeça aqui. Nós tivemos um incêndio na Austrália, aquele incêndio sem explicação, a Terra simplesmente aquecendo e pegando fogo. Tivemos também a treta dos Estados Unidos e o Irã, que poderia originar, né, a terceira treta mundial. Tivemos terremotos, tivemos erupções vulcânicas, a pandemia recentemente, essa que estamos enfrentando agora, e em seguida também você está vendo que vem uma praga bíblica por aí, sem contar também rios virando sangue em algumas localidades do mundo. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, justamente em uma hora que o homem tem avançado muito tecnologicamente. Estamos realmente na era da informação, mas também não tem como não dizer que estamos na era da arrogância. Os desrespeitos, o que eles chamam de progressismo, que está acontecendo aí, a destruição da família, da moral, dos bons costumes, da própria religião, é uma coisa, meus caros irmãos, que não dá para a gente ignorar. A China mesmo, discretamente, tem perseguido cristãos, embora a mídia sempre dê uma amenizada, mas é fato lá que eles não querem que se façam igrejas por lá.
Então todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso já pode ser o início da perseguição cristã. A gente sabe que também estamos bem perto de uma verdadeira revolução na economia global. A forma que a gente compra, a forma que a gente vende, logo logo ela vai mudar. Cada vez mais estão falando que esses planos de moeda nacionais têm que acabar, porque isso monopoliza o dinheiro. Quando as economias dos países vão mal, a moeda sobe muito ou desce muito. Então precisa de uma moeda que se sustente independentemente do país. Eles estão falando isso. Se você vê os economistas globais falando, meus caros irmãos, e a gente de vez em quando mostra isso aqui, a palestra dos caras se baseiam, né, falando de forma simples aqui para vocês, já traduzindo o que os caras falam lá, que eles enrolam, que é justamente para você não entender bem, mas é praticamente isso. Eles dizem que as moedas não podem continuar como estão, porque toda vez que o país vai mal, aí afeta diretamente o dinheiro. Se o dinheiro fosse independente, fosse global, independentemente de se o país está indo bem ou mal, o valor dele seria sempre o mesmo. O que ia mudar era a condição e o poder aquisitivo das pessoas que moram naquele determinado país, mas não afetaria de forma nenhuma a moeda. Entende, meus caros irmãos? Então você vê aqui, por exemplo, se a gente começar a imaginar como seria esse sistema, né, da moeda única, que para isso inclusive nós vamos precisar mudar essa forma de moeda física, vai ter que ser tudo digitalizado. É inevitável que isso aconteça. Aí você imagina, para um americano comprar um carro popular, vamos dizer, 10 mil dólares, vai continuar como é. Ele vai fazer lá tantos dias de serviço. E se ele fizer 40, 50 dias de serviço para comprar aquele carro, o brasileiro terá que fazer 4 ou 5 anos para comprar o mesmo bem. Literalmente, sendo claro e honesto com vocês, o nosso suor vai valer menos do que o suor deles, de países de primeiro mundo. Já que a moeda teria aquele determinado valor, a pessoa agora teria que suar 5, 10, 20 vezes mais do que pessoas em determinados países para receber o X valor. Já é assim, só que as pessoas não percebem. Nós não percebemos tanto isso, não sentimos tanto como o nosso país anda com a economia defasada, porque querendo ou não tem aquele camarada lá do sítio que vende uma galinhazinha, vende um ovo, vende uma carne mais barata, né? Ele não é um produtor grande para vender internacionalmente, então ele vende aqui mesmo no mercado nacional. Eu digo para vocês que o que movimenta a nossa economia de verdade não é as grandes empresas, são as pequenas empresas. É o pequeno comerciante, é o seu Zezinho da venda da esquina, é o seu Joaquim da barraquinha de verduras, é aquele outro que vende uma galinhazinha caipira. Essas pessoas é que mantêm realmente a qualidade de vida no país, porque eles não vão seguir padrões globais. Eles vendem ali pelo que ele vê que dá para ele trazer um feijãozinho para casa. Só isso. Não segue nenhum padrão global, mas quando eles tirarem realmente a moeda de circulação, esse dinheiro físico que você anda, aí isso vai acabar, porque aí o seu Zezinho, o seu Joaquim, eles não tem como não vender pelo aquele X preço, porque o dinheiro agora seria global, ele não vai diminuir o valor. Entende, meus caros irmãos? Então é assim que funciona. Hoje praticamente você só sente os impostos aumentando e quando você vai comprar produtos internacionais, mas no produto interno você sente muito pouco. Mas quando isso for implementado, literalmente eles terão um controle total sobre todas as coisas. É isso que vai acontecer. E as pessoas não estão vendo isso. Além disso também você vê o avanço do que eles chamam de progressismo. E não é progressismo. Nós estamos vendo as crianças hoje, não é, com o celular na mão, assistindo coisas que a gente só veio ter acesso com 20 anos, com 18 anos. Mas você hoje vê uma criança pequena tendo acesso a isso e conversando inclusive sobre isso. Então você olha nos olhos de muitas crianças hoje, infelizmente, essa é uma realidade global, não só do Brasil. Basta você ver o tipo de música que elas dançam e que escutam. E você vê realmente a perda da inocência. E isso, com certeza, meus caros irmãos, tem desagradado a Deus. Eu não sou um cara aqui que gosta de ficar dando alerta de fim do mundo. Até porque Cristo nos deixou bem claro que nem ele saberia essa data, apenas o Pai. Mas que nós deveríamos ficar atentos. Nas palavras bíblicas está escrito dessa maneira. Então, havendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André o consultaram em particular. Dize-nos, quando acontecerá estes eventos? E que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a se cumprir-se? Então Jesus passou a preveni-los. Vede que pessoas alguma vos induza ao erro, pois serão muitos aos que virão em meu nome, afirmando, sou eu, e iludirão multidões.
No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim ocorra. Contudo, ainda não será o fim, porquanto nação se levantará contra nação, o reino contra reino, sucederão terremotos em vários lugares, e muita fome por toda parte. Esses acontecimentos são o início das dores. Fica-vos alerta, pois vos denunciarão aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas. Por minha causa vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar. Porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai, porque não sois vós os que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregará-o à morte, e dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarem contra seus próprios pais, e os assassinarão. Sereis odiados de todos, por minha causa. Todo aquele que permanecer firme até o seu fim, receberá a glória da salvação, a grande tribulação. Então, quando virdes o sacrilégio horrível posicionado no lugar onde não deve estar, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre a laje que cobre as vossas casas, fugi depressa, nem entre para retirar dela qualquer de vossos pertences. Quem estiver no campo, não retorne para apanhar o seu manto, como serão terríveis aqueles dias. Principalmente para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que estes eventos não venham a ocorrer no inverno, pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento, como jamais houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem nunca mais haverá. Portanto, se o Senhor não tivesse reduzido aquele período, nenhum ser de carne e osso sobreviveria. Contudo, por causa dos eleitos, por eles escolhidos, tais dias foram abreviados pelo Senhor. Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ei-lo logo ali. Não deis qualquer crédito a isso, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estais vigilantes, pois sobre tudo isso vos aviseis com antecedência, o glorioso retorno de Jesus. Porém, naqueles dias, depois do referido período da tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então o Filho do Homem será visto, chegando nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, das extremidades da terra até os confins do céu. A parábola da boa figueira. Portanto, aprendeis com o ensino da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão vem chegando. Dessa mesma maneira, assim que observardes esses sinais ocorrendo, sabeis que o tempo está próximo. Já às portas, com toda a certeza vos afirmo que não passarão esta geração até que todos estes fatos ocorram. Os céus e a terra passarão, contudo as minhas palavras nunca passarão. Só Deus sabe o dia e a hora, então vigiai. Todavia, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Então, pois atento e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país, e deixando a sua casa, encarrega cada um de seus servos de suas tarefas, e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao mesmo ao raiar do dia. E, em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. O que vos tenho dito, proclamo a todos. Vigiai. Esse texto particularmente, família, muita gente diz, não, isso já aconteceu e tal, mas é uma coisa, meu caro irmão, que eu acredito que vai acontecer, porque cabe a cada geração tomar as atitudes certas para que esse dia seja adiado. É o que eu vejo, né? Muita gente discorda disso e eu respeito, né? Eu falo sempre isso, eu respeito a opinião das pessoas, mas o fato é, meu caro irmão, que para mim, quando Deus fala dos falsos profetas, eu vejo isso acontecendo agora. Tem várias pessoas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, dizendo que são o próprio Cristo, que são a reencarnação de Cristo, né? Levando muitas pessoas, inclusive, ao engano. Outra coisa que para mim deixa claro esse trecho, que Cristo está falando do ARP, né? Do projeto Blue Beam, a união desses projetos aí, o 5G inclusive, que vão fazer, né, uma falsa vinda do Cristo. Eles vão, com certeza, fazer pessoas terem contato, falar com essas entidades através do projeto Blue Beam. Já estão fazendo isso, né? Tem diversas pessoas, diversos vídeos na internet
viral, inclusive alguns são falsos, mas outros são reais, onde as pessoas veem realmente Jesus Cristo, o nosso Yahushua, andando, né, por cima das nuvens e tudo mais. E as pessoas têm encarado isso como sinais mesmo. Só que, com certeza, isso faz parte dos projetos dos senhores do mundo, o Blue Beam. E quando eles unirem o Blue Beam com o projeto HARP e o 5G, as pessoas vão falar com essas entidades, não só com Jesus Cristo, mas com outros falsos deuses, e dessa maneira elas vão passar a fazer tudo que essas entidades vão pedir, porque eles vão ter sinais, né? Vão ver ali sinais maravilhosos, terra tremenda, essas coisas que o projeto HARP supostamente pode fazer, e além do Blue Beam, né? Vendo aquilo ali real na frente dela e podendo falar com ela através da mente, através das ondas do 5G. Então esse tipo de coisa, família, está caminhando. Nós que já estamos despertos, estamos atentos a isso, nós estamos vendo sendo elaborado. E acredito que por conta disso mesmo, os sinais na Terra estão cada vez acontecendo com mais abundância e um volume maior, acontecendo tudo de uma vez só, justamente para deixar claro para nós que é hora de ficar atento, é hora de se apegar mais a Deus, meus caros irmãos, enquanto isso é possível. Porque depois que chegar o grande dia, aí realmente já era. Então essa é a minha interpretação que eu faço dessa nuvem de gafanhoto, dessas notícias que estão acontecendo ao redor do mundo. Tem vários vídeos onde a gente fala também de outros fenômenos acontecendo o tempo todo. Você dê uma procurada aí no nosso canal, meu caro irmão. Mas o meu conselho é que você reze mais, se apegue mais a Deus, porque de fato, família, eu acredito que a vinda de Cristo está cada vez mais próxima. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que é que você acha sobre isso. Mesmo que você discorde 100%, é sempre importante, meu caro irmão. E a sua opinião, ela pode ser inclusive comentada aqui, tá certo? E eu peço que você compartilhe esse vídeo, meus caros irmãos, porque você sabe, já é oficial, as novas regras do YouTube deixa bem claro que canais de opinião, não é, dependendo da sua opinião, eles não são mais bem-vindos na plataforma. A gente sabia que isso iria acontecer. A mídia, né, migrando toda para cá com força, com certeza ficaria com essa área, porque muitas pessoas hoje estão pensando, estão questionando e está ficando difícil de manipular. Então vamos atacar as pessoas que falam a verdade, né, que não tem rabo preso com ninguém. E não é nem só canais de teoria da conspiração, esses aí já estão boicotados há muito tempo. É canais agora também de opinião, onde a pessoa tem aquela opinião mais dura, onde a pessoa faz crítica, principalmente a esse sistema podre que aí está, né? Aí é acusado de fake news, olha, você não tem prova, está criticando, e dessa forma vão ser silenciados. Então, enquanto a gente pode fazer esse trabalho aqui, eu sou bem sincero com vocês, não farei mais quando o canal cair. Eu acredito que seja questão de tempo, mas também acredito que Deus é maior. Quem sabe o tempo que a gente vai continuar falando é Ele. Então, enquanto Ele deixar essa janela aqui aberta, a gente vai continuar, tá certo, meu caro irmão? E eu peço que você apoie e ajude para que isso aconteça por mais tempo. Mas uma hora a gente também sabe que isso vai acontecer, porque o sistema não vai permitir que você continue recebendo esse tipo de informação limpa e clara assim. Você vê a versão que a gente faz, um vídeo desse, e você vê que jamais a mídia faria isso. Nem em filme você veria o que nós falamos aqui. Eles não querem que você pense dessa maneira. Então logo logo a gente sabe que seremos silenciados. Eu vejo inclusive outros canais sendo perseguidos e idiotas fazendo vídeo dizendo: olha, fulano está em decadência. Eu vi um vídeo até falando de Tio Lu. O Tio Lu, ele não está em decadência, meus caros irmãos. O problema é que o canal dele também está sendo perseguido, tá certo? Não sou advogado de defesa do cara nem nada do tipo, mas eu acho um absurdo as pessoas realmente se gloriarem, né, de um período difícil que não só o canal dele, mas todos os canais, se você vê lá, todos os canais, todos mesmo, pode fazer uma pesquisa aí, Verdade Oculta, o Rômulo, todos. O Thiago recentemente perdeu o canal dele, são todos mesmo, todos estão numa situação difícil. A gente realmente sabe que está vivendo o restinho de liberdade nesses últimos dias. Mas aí vem idiotas, o cara tá em decadência, principalmente bolsominions, porque falam que ficou contra Bolsonaro, não tem nada a ver isso, né? Tem outros canais sofrendo a mesma coisa. O problema é que a plataforma mudou suas regras e antes o nosso conteúdo que era legalizado, hoje já não está mais sendo. Eles dizem que nós estamos na beira da ilegalidade. Então se não está ainda ilegal, totalmente ilegal, eles não podem derrubar os vídeos, mas podem usar o seu algoritmo para não recomendar mais o vídeo, para que os próprios inscritos que estão no canal não recebam notificação e esse tipo de coisa, para que eles vão esquecendo. Então se a pessoa hoje ele não vem aqui e fica esperando notificação, dificilmente, né, o canal vai pegar views como pegava antigamente. Então você vê uma perda em todos esses canais de audiência, você vê perda de engajamento, você vê o número de inscritos diminuindo muito, né? Mesmo canais grandes com 1 milhão, 2 milhões de inscritos, isso está acontecendo. Então é muito terrível. Estamos entrando nos tempos das trevas mesmo, meus caros irmãos, e tudo isso é o cumprimento das profecias, não é? Mas eu acredito que a gente deve fazer a nossa parte. Eu não acho que é
cristão, você desistir de tudo. Não, vamos lutar, família, vamos fazer a nossa parte e deixa Deus fazer a parte dele, né? Vamos orar para que ele diminua a mão, porque eu acredito que a mão de Deus está pesando também aí, esses absurdos acontecendo, e Deus realmente vem pesando a sua mão sobre a humanidade. E mesmo assim, esses homens cruéis, igualzinho no tempo do Egito, quanto mais Deus castiga, mais ruim eles ficam. Eles não se arrependem de forma alguma do mal que fazem as pessoas. Eles ficam, pelo contrário, muito pior. E aí Deus pesa mais e a gente já sabe o fim, né? Como isso vai dar. Então é isso, meus caros irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço, a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E fui!